Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Fica antenado porque nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Parece ser um pouco, todo dia eu vou falar sobre o Espírito Santo na igreja, Espírito Santo para cá, Espírito Santo para lá, mas quem é o Espírito Santo? Não é o que é o Espírito Santo, mas quem é o Espírito Santo? Quais são as suas atribuições? Qual é o seu dever? O que ele faz? E também vamos tratar a questão do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo no dia a dia. Hoje o mundo está meio louco. E as pessoas até perguntam, aquele tem o Espírito Santo, André, mas está desviado, mas tem a questão do homossexualismo e está falando em línguas. Como é que a gente pode entender e interpretar tudo isso nos dias de hoje? Nós vamos abordar e falar tudo sobre quem é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Também vamos falar, o Espírito Santo é de Deus, ele é a mesma pessoa que Deus e Jesus, são três em um ou não, são pessoas separadas. Nós vamos também falar um pouco sobre isso no Antenados de hoje. Você pode participar conosco durante o programa. Aqui embaixo nós vamos colocar endereço do site, internet, redes sociais para você interagir e tirar uma dúvida no Antenados na Geral. E quem vai responder essas e outras perguntas é ele, que é pastor membro da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Ele é professor do Seminário Betel, também psicólogo, pastor Eduardo Farias. Pastor Eduardo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Oi, André, é um prazer estar aqui e eu creio que esse tema será importante devido à necessidade que temos que a igreja hoje seja mais e mais esclarecida a respeito dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus. Obrigado, pastor, pela sua presença. Também recebo ele, que é pastor da Assembleia de Deus em Jardim Alvorada. Ele é conferencista internacional, pastor Elson Santos. Pastor Elson, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito prazer, muita alegria estar com os meus amigos aqui, mais uma vez aqui, André. E eu tenho certeza que esse assunto é um assunto bem polêmico, porque ele abrange várias vertentes, mas tenho certeza que o ouvinte, o telespectador, ele vai estar bastante informado neste dia. Vai ter mistério hoje, pastor, aqui então. Mas o Espírito Santo tem que falar de mistério, irmão, tem que falar de reteté. É verdade. Como pentecostal. A gente vai falar também um pouco disso. Até Vamos nisso, falar. A gente tem pensamentos diversos. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Ele também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André, aos telespectadores. É um prazer estar aqui para falar daquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele falou, daquele que convence. E no tempo que não tinha o Espírito Santo, nós vemos na Bíblia quando ele foi nos enviado para nos consolar, e as pessoas que do Antigo Testamento, que talvez não tinham o Espírito Santo ali, como é que era o dia a dia cristão deles, o andar com Deus e a sua comunhão? Nós vamos responder hoje no Antenados, e quem vai falar um pouco também sobre isso é ele, que é pastor da Assembleia de Deus em Ouro Fino, Assembleia de Deus Ouro Fino, em Nova Iguaçu, pastor Jean Martins. Pastor Jean, bem-vindo ao Antenados. É uma honra estar aqui fazendo parte deste assunto tão polêmico, e eu creio que o Espírito de Deus vai conduzir, e muitas pessoas vão ser impactadas pelo Espírito Santo, André. Tenho certeza disso. Pastor Jean, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Embora a gente levante perguntas polêmicas sobre... É difícil de falar. É polêmico falar sobre o Espírito Santo. Pra gente é tranquilo, né? Nós que convivemos no dia a dia e temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas eu já quero iniciar, pelo menos, dando uma base geral para as pessoas que nos assistem. Muitos não são evangélicos. E até muitas perguntas, nós temos perguntas até de irmãos nossos católicos aqui, no sentido de, poxa, André, a gente de fato na Igreja Católica a gente não se aprofunda muito nessas questões espirituais, de Espírito Santo, de às vezes eu falar em línguas ou ser convertido e receber o Espírito. Enfim, não é muito, segundo algumas perguntas de pessoas falando, isso não é muito abordado na minha igreja. Como é que é isso no catolicismo e em outras religiões? Nós vamos também falar isso no Antenados em geral. Mas para começar, eu acho interessante, pastor, até começar dessa pergunta. Quem é o Espírito Santo? A partir de que momento ele começou a atuar? E qual é as suas atribuições? E em que meio ele atua hoje na Terra? Paz, eu entendo que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa distinta de Deus Pai, de Deus Filho. Ele atua desde o início de todas as coisas. Nós encontramos nos primeiros versículos da Bíblia a ideia da existência do Espírito Santo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Que é outro nome? Tem Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Eu já vi na Bíblia, nós temos vários nomes diferentes para Espírito Santo. Né? No meu entendimento, todos eles se referem à mesma pessoa. Perfeito. Eu creio que ele tem uma atuação nesse tempo. Ele é o pastor Davi Gomes, um pastor já falecido e de saudosa memória. Ele escreveu um livro sobre o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo é o executivo de Deus. É hoje quem atua, quem convence, quem trabalha, quem ministra, quem distribui os dons, quem dá poder.
O verdadeiro poder de um cristão vem do Espírito, não é da própria pessoa, nem da sua própria personalidade. Creio que ele chega como atuante a partir do Pentecostes. Ele no passado atuava pontualmente e hoje ele vem, a partir do Pentecostes, ele vem e habita na pessoa, naquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e é aquele quem nos convence, nos dá discernimento, muitas vezes nos incomoda com algumas questões, ele verdadeiramente nos conduz. É uma relação misteriosa, não tem como. É uma relação que vai ser diferente com cada pastor que está aqui, contigo, comigo. Não tem um padrão, não tem uma regra clássica. A regra principal é: quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebe o Espírito. E esse Espírito conduz a vida da pessoa em todos os momentos e segmentos da sua vida. Foi interessante, o pastor Eduardo já começou e foi bem categórico falando: olha, André, eu acredito que é a mesma pessoa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aí a gente está falando um pouco da questão da trindade. Temos uma pergunta até de uma pessoa aqui, que ele de fato joga por terra e fala assim: eu não acredito, eu acredito que são 3 pessoas distintas e para por aí, não são distintas e a mesma pessoa. E ele até, enfim, e traz para a mesa: pastores, como é que vocês entendem os desdobramentos de se acreditar que o Espírito Santo não é Deus e não é Jesus, não são a mesma pessoa? Isso é uma linha chamada unicista. Eles acreditam que Deus é um só, que Deus age de uma forma só. Porém, como já foi falado pelo nosso pastor, o Espírito Santo, ele é Deus, é uma pessoa, com personalidade, uma pessoa sensível. E a Bíblia mostra-nos que o Espírito Santo, ele se manifestou até em Cristo, quando mostrou uma forma corpórea de uma pomba, quando João o Batista o batizava nas margens do rio. E se fôssemos levar para esse lado, também alguns levam para o lado que isso daí se tornaria até politeísmo, que seriam deuses em minúsculo e não Deus no maiúsculo, um único Deus. Só que ele é Deus, Deus Pai sim, Deus Filho sim, Deus Espírito Santo no D maiúsculo. Então isso daí não é politeísmo. Existem algumas fontes, algumas linhas que estão até nos seminários estão ensinando isso, que isso seria politeísmo, que seria idolatria, que deuses, não é Deus, é Deus. O Deus, sim, o Deus desde o início, desde a eternidade, o Espírito Santo é Deus. Na verdade, quando a gente assume que talvez sejam 3 pessoas diferentes, a gente pode cair um pouco nessa questão de ter vários deuses. Eu conheço alguns pastores até que têm, enfim, já conversei sobre essa questão e falo, não, porque quando a gente fala que o Espírito Santo também não é Deus, a gente está falando que Jesus não é Deus. Então, Jesus é só o Filho de Deus. E eu vi isso sair na boca. Ele é só o Filho de Deus, teve já a sua atuação, está tudo certo, não tem tanta relevância mais assim. Porque algumas pessoas até têm falado aqui, André, eu até acho às vezes um absurdo, mas tem muitos hinos, corinhos, e está a igreja exaltando e adorando o Espírito Santo. Quando é Espírito. A gente tem muitos hinos, lindos hinos, falando sobre o Espírito Santo, e de fato adorando e exaltando o Espírito Santo. Claro, quando a gente tem esse entendimento, pastor Rubens, que é uma pessoa só, estou adorando o Espírito Santo, estou adorando a Deus, não tem dessa. Estou adorando Jesus, estou adorando a Deus, não tem diferença. Não são deuses diferentes. De fato, Jesus, quando foi subir ao céu, ele falou: eu enviarei o Consolador. Então, o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é ele que testifica a respeito de Jesus Cristo aqui na terra. Na verdade, as pessoas podem dizer: é 1, é 2 ou é 3, se é Deus, se não é Deus, se é 3 em 1, enfim. A doutrina da Trindade foi uma doutrina criada para explicar essa história de 3 compondo um só Deus. Então, as pessoas não adianta as pessoas querer criar uma lógica humana para explicar as coisas espirituais e achar que vai conseguir mapear todos os fundamentos celestiais, todos os fundamentos divinos, e que as pessoas vão conseguir explicar todos os detalhes a respeito da personalidade de Deus. Eu costumo dizer, baseado até num texto que eu li ou ouvi, que se a hora que o ser humano conseguir explicar plenamente Deus, é porque Deus está incluído, ele consegue ser comportado pela inteligência humana, e isso nunca vai acontecer. Na verdade, Deus é criador, ele é soberano, ele age desta forma que a Bíblia diz. Ele age desta forma porque a Bíblia diz e porque nós testificamos. E
visto que a Bíblia diz e nós testificamos, nós não precisamos de nenhuma comprovação que isso seja definitivamente algo explicado na sua plenitude. Nem tudo que nós não entendemos do ponto de vista humano, nós não desconsideramos, não afirmamos não existir. Por outro lado, do lado espiritual, nem tudo se explica. Nem tudo aquilo que você não prova, você afirma. Aliás, a ciência é assim. Se a ciência disser assim, olha, não sei se existe vida em outro planeta. A ciência não está dizendo que não existe vida em outro planeta. Ela está dizendo, não sei se existe vida em outro planeta. Por outro lado, aqui, do ponto de vista espiritual, se alguém olhar assim, vamos conseguir explicar, não conseguir, não quer dizer que aquilo que você não conseguiu explicar não seja verdade. Então nós cremos que os três, Pai, Filho e Espírito Santo, agem de uma forma só e são um, porque a Bíblia mostra isso. Jesus falou, eu e o Pai somos um só. Então, quer dizer, e nós conseguimos chegar a essa conclusão. Agora, de fato, olhando a nossa vida e olhando o efeito que a Bíblia faz na vida das pessoas, nós temos plena certeza. Por quê? Não existe nada que aconteça em nossas vidas, nem na vida das pessoas, que mostre que isso não seja verdade. Nós não vemos contradição entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nem que eles agem de forma desarmônica. Está percebendo? Então, nós cremos por fé que é um só. E cremos por fé que ele age em nossa vida. E tanto age que os resultados estão aí múltiplos, que podem ser testemunhados nas diversas denominações, por diversas formas. E, enfim, é tão complexa a coisa que uma denominação, às vezes, contradiz a outra, ou até tem uma visão diferente da outra, mas o Espírito Santo não está nem aí, porque o objetivo dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e nos levar ao céu. É isso aí, vamos rápido break, daqui a pouco nós voltamos e vamos tentar entender uma pergunta também do nosso internauta, falando, bem, nós estamos falando, e o próprio pastor falou no início, da questão da atuação pontual do Espírito Santo, mas hoje ele habita dentro de nós e é o executivo de Deus. Porém, antes de ser enviado aqui para habitar dentro de nós, como é que era esse relacionamento do homem com Deus, com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo? O que mudava no dia a dia da vida cristã antes do Espírito Santo habitar dentro das pessoas e a partir do momento que ele veio habitar dentro das pessoas? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos, não sai daí. Antenados, volta já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Eu quero te lembrar que você também pode assistir o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Você poderá assistir no seu computador, no celular, no tablet. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para iPhone e Android. No aplicativo você tem tanto a opção de assistir ao vivo, como botar lá programas. Aí clica no Antenados. Tem os últimos 70 programas do Antenados na Geral, é o que a gente chama de on demand. Então, quer ver 10 vezes aqui o nosso programa de hoje? Pode estar a partir de amanhã. Você viu o Antenados na Geral. Na verdade, depois de 3 horas que você assistiu na televisão, ele já está disponibilizado na internet. Então, você pode ver a qualquer momento, tirar dúvida e estudar. Tem um estudo aí, vai fazer uma pregação, quer entender um pouco mais sobre o Espírito Santo, embora não seja tão fácil distinguir e falar tudo, mas você pode assistir o nosso vídeo para tirar algumas dúvidas. Pastor Jean, vamos começar com o senhor também nesse bloco aqui e a gente tentar entender como é que era esse relacionamento entre os homens, o povo de Deus e o próprio Deus. Hoje nós temos, de fato, o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então, a gente tem talvez mais sensibilidade naquilo que nós fazemos, ou não sei. O que diferencia a vida cristã dos tempos que não existia o Espírito Santo dentro das pessoas, no tempo que não habitava, e de hoje? Na luz da Bíblia, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 1, versículo 23, convertei-vos pela minha repreensão. Para o homem obter o Espírito Santo, ele tem que dar o primeiro passo, se convertendo para ser orientado pelo Espírito do Senhor. Porque quando nós estamos na direção de Deus, ele vai conduzindo os nossos passos. E para um homem ser cheio do Espírito Santo e ter comunhão com o Espírito Santo, ele precisa ter um encontro real com Deus. Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E a igreja nos dias de hoje precisa buscar mais a presença do Espírito Santo para que Deus, através do homem, venha operar
e abençoar muitas vidas que precisa receber uma metamorfose e se converter na presença de Deus para poder receber o Espírito Santo dentro de ti. O que é interessante, André, ressaltar é que no Antigo Testamento a voz de Deus vinha através da voz do profeta. Então, por isso que nós encontramos canonicamente o registro desses homens, a ação de Deus através desses homens na própria Bíblia. Uma clara demonstração de que a sensibilidade ao Espírito de Deus se dava na voz do profeta. E todo o tratamento de Israel, todas as questões sobre o pecado de Israel, os desvios de Israel, os problemas sérios que Israel enfrentava naquela época, vinha através do profeta. Aquela grande tese, né? O profeta recebia de Deus e transmitia para o povo. O sacerdote recebia do povo e levava para Deus. Esse era o grande movimento, né? Vamos dizer, espiritual do Antigo Testamento. E hoje entra, então, a ideia, a partir do momento que o Espírito Santo veio no Pentecoste, inaugura-se aquilo que a gente chama de sacerdócio universal. Que agora ele habita em cada crente, e todo crente pode ser um ministro, todo crente pode ministrar, pode ser voz de Deus, e pode receber alguma coisa de Deus e apresentar alguma coisa dos homens e apresentar a Deus sem nenhuma dificuldade. Tudo pelo poder do Espírito, né? Sempre. A única diferenciação entre o Antigo e o Novo, o Antigo do Cânon Sagrado e o Novo Testamento, a Nova Aliança, é que no Antigo, o Espírito Santo, ele se apossava. É uma posse. Se apossava do ser humano, usava e daqui a pouco ele voltava. Então ele ficava possuído. Possuído, por quê? Temporário. Dois exemplos. O primeiro exemplo foi de Saul. Saul, ele estava de repente possesso de espírito perturbador. Davi tocava a harpa, daqui a pouco aquele espírito saía, daqui a pouco ele se misturava no meio dos profetas e profetizava. A Bíblia diz que Saul profetizava. O caso também de Sansão. Sansão, ele, ao mesmo tempo que ele dava lugar a Deus, ele dava lugar à carne. E o espírito se apossava. Hoje é diferente. Hoje o Espírito Santo, ele habita. Hoje o Espírito Santo, ele se manifesta primordialmente através dos frutos. Sem frutos, o Espírito Santo não está agindo. A pessoa pode dizer, eu sou cheio do Espírito Santo, mas os frutos não demonstram. Isso não significa que o Espírito Santo está atuando. O senhor levantou um assunto sobre até mesmo pessoas que se podem ou não ser usadas por Deus. Podem. Mas o Espírito Santo atua hoje, no Novo Testamento, ou seja, na Nova Aliança, nos dias atuais, através dos frutos. Então, no Antigo Testamento, era posse. O Espírito Santo se apossava. Daqui a pouco, Saul era como se fosse um bipolar. De repente ele estava alegre, de repente ele ficava raivoso, invejado, com ódio de Davi, com ódio de pessoas, e daqui a pouco ele profetizava. Saul está no meio dos profetas, mas era posse. Então hoje o Espírito Santo, ele está primordialmente, repito, através dos frutos de Gálatas 5:22. É assim que Deus age. Tem um outro exemplo, bem claro, que é no mesmo capítulo, se eu não me engano, a diferença de 5 versículos, em que Jesus perguntou, quem vós dizeis que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus falou para ele, olha Pedro, não foi você que falou, não, mas o Espírito Santo. Em outras palavras. Logo a seguir, Jesus falou assim, mas importa que o Filho do Homem seja entregue, que ressuscite ao terceiro dia. Aí, Pedro, mestre, que nunca te aconteça isso. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Em diferença de 4 ou 5 versículos, o Espírito de Deus usou, Jesus que testificou. No primeiro momento falou, não foi você que falou, foi o Espírito Santo. Logo a seguir, para trás de mim, Satanás. Então Pedro é um grande exemplo e estava do lado, na frente de Jesus. Então cuidado, as pessoas que se acham usadas por Deus e são usadas por Deus, e que se dedicam a ser usadas por Deus, cuidado, que numa mesma pregação, isso é que é o perigo. É o perigo. Você é usado por Deus, você pode ser usado por você mesmo, virar um ativista
e depois ser usado pelo diabo. Porque muita gente confunde a pregação do evangelho com ativismo. Pregação do evangelho, irmãos, não fujamos disso. A pregação do evangelho de Cristo vai ter que passar necessariamente pela cruz de Cristo. Tudo o mais que não passa pela cruz de Cristo não é pregação do evangelho. É palestra, é ativismo, é defesa das suas próprias opiniões, né? Porque às vezes tem muita gente que pensa, por exemplo, vê lá o pastor Batista, que prega num silêncio e tal, o presbiteriano e tal, e o pastor assembleano da igreja que eu faço parte, muita honra, muita satisfação, e aqueles que gritam, que pulam, acham que um não está com o Espírito Santo, ou tem menos, e o outro tem mais. Não é, cuidado que se pulo fosse Espírito Santo, os funkeiros, os sambistas, os pagodeiros, então pode ser que a pessoa é feliz, cheia da graça de Deus, querendo louvar a Deus, se expresse dessa maneira. Eu acho que pode, eu creio que possa. Só pular, gritar, porque na igreja batista não tem esse hábito, mas na igreja batista, se a gente observar, às vezes estão lá chorando, estão lá orando em silêncio, porque a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então não adianta, aquele que pula, eu não sou contra não, não pule, pula. Se a pessoa tem assim, aquela satisfação, a igreja tem aquele comportamento normal, não tem problema. Agora não pode criticar o que não pula. Vamos começar a tocar um pouco nessas bases, que algumas pessoas têm perguntado isso aqui para a gente, falando em que momento o Espírito Santo passa a habitar na vida de uma pessoa. É um ato que ela faz e instantâneo, assim como a gente fala assim, no sentido de uma possessão, existe um momento exato que acontece, ou é no caminhar, e aqui a pessoa pergunta, vem aqui, tire minha dúvida. Batismo com o Espírito Santo, que nós falamos muito, principalmente em igrejas pentecostais, é a mesma coisa que conversão? Porque a gente tem muito isso, por muito tempo a pessoa diz, você falou em línguas, está batizado, você foi convertido. A gente tinha essa ideia que nós passamos a ser aceitos pelos critérios da salvação a partir do momento que a gente fala em línguas, porque a gente acredita que falar em línguas é evidência com o batismo do Espírito Santo. Embora o batismo do Espírito Santo possam ter outras evidências, não só falar em línguas, enfim. Mas só para a gente diferenciar conversão, o momento que a gente está salvo em Cristo Jesus, e batismo com o Espírito Santo. Não. Batismo com o Espírito Santo, ou seja, manifestação de dons. Porque o batismo, o revestimento do Espírito Santo, a armadura de Paulo ali, quando ele fala sobre o combate espiritual de Efésios 6:10, ele está falando ali da armadura, está falando da busca, da oração, da dedicação, do combate. E isso daí é para uma batalha, para um campo de batalha. Agora, a salvação, sim, ela é através a Bíblia diz que quando ele vier, ele já veio, convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo. A pessoa que tem os critérios, e ainda a afirmação ali também nas cartas de Paulo, se Jesus Cristo vem em carne ou vem em espírito, afirmativa, que Jesus Cristo, ele veio manifestado em carne, se manifestou em carne. O Espírito Santo, ele quando convence o homem, ele convence para a salvação. E uma pessoa que é salva, ela não precisa manifestar dons. Não necessariamente. Não necessariamente. A igreja do Senhor, ela é movida desta alegria, dos dons espirituais para combate, para carismáticos, para ganhar almas para Jesus, as manifestações. Porém, não é a priori. A priori da igreja é uma igreja sarada, uma igreja com uma mente sã. Como disse Paulo em Romanos 12, rogo-vos, irmãos meus, pela compaixão, que apresentei os vossos corpos de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto a Deus em espírito. E o próprio Paulo também em Romanos 8, ele diz assim, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso não significa que uma pessoa vai viver gritando, berrando, e que eu sou cheio de Espírito, que senão seria o que o pastor Rubens disse. Funk, pagode, e
Então todas essas pessoas que vivem fazendo barulho seriam salvas. E outra coisa, o Espírito Santo ele trabalha de formas específicas, se manifesta na multiforme graça de Deus, ou seja, Deus ele tem vários métodos para salvar. Se for na África, você vai ver os africanos lá pulando, dançando, saltando, na hora da oferta. Eu vi um vídeo uma vez que o africano, na hora de dar oferta, ele dançava de quebrar o esqueleto e entregando a oferta daquele. Porque a cultura, o judeu também, um judeu na sua alegria, mas também quando ele se converte a Cristo, um judeu, já vi vários judeus se converteram a Jesus, eles vão se manifestar com danças típicas do país deles. Então cada um se manifesta de uma forma. O europeu, ele por natureza, ele é mais condensado, contido. Agora já o latino, o brasileiro, a gente ele já é mesmo, né? Sangue fervendo e etc. André. E os amigos podem continuar falando sobre. Pastor, vamos para um rápido break, depois a gente volta ainda falando um pouco sobre isso, sobre batismo com o Espírito Santo, conversão, são coisas iguais, é diferente, prioritariamente acontece no mesmo tempo. A gente vai tentar esclarecer isso para você. Fica antenado, a gente volta já, não sai daí. Estamos de volta no Antenados na Geral. Hoje estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, seus atributos, como ele age, e também estamos tirando as dúvidas dos nossos internautas e pessoas que mandam perguntas para cá. E uma das perguntas que nós começamos a responder no bloco passado foi o seguinte: conversão e batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa? O pessoal foi meio categórico, mesmo sendo pentecostal, né? Que por muito tempo muitas pessoas acreditam, olha, para você se converter tem que falar em línguas, que já é batizado com o Espírito Santo, é 3 em 1 também, né? Você faz uma coisa que é as 3 coisas ao mesmo tempo. Mas de fato nós estamos falando que são questões diferentes. No momento que o Espírito Santo convence do seu pecado, você se arrepende, é difícil de falar. Naquele momento ele entrou e habitar, você se converteu. Eu gosto de responder essa pergunta com Romanos 10, 9 e 10. Porque se com tua boca confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E o 10, pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A grande questão é que confessar Jesus como Salvador, crendo no coração e confessando com a boca, só se faz aquele que é convencido pelo Espírito. Então, é o Espírito que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, a ponto dela confessá-lo como Salvador, crendo no coração, né, e manifestando isso com seus próprios lábios. Aqui, na minha opinião, é que a pessoa, quando ela é capaz de dizer isso, do fundo do coração, ela alcança a sua salvação. Daí para frente, começa-se o processo, que a gente vai chamar de santificação, que vai chamar de consagração, onde nós começamos a ver a evidência dos dons e todo o relacionamento da pessoa com Deus, né, e a sua busca, sua frequência, seu discipulado. Daí começa um processo onde a gente vai conhecer realmente todas essas manifestações. Mas eu respondo essa pergunta, assim: creu com o coração, confessou com a boca, é salvo. Esses são os pilares da igreja. Os pilares. Tem pessoas... Muita gente que estão vindo para o Evangelho estão confundindo movimento com os pilares, as bases doutrinárias do ensinamento da Bíblia. Não é costumes, é bases doutrinárias da Bíblia. Salvação, batismo, frutos do Espírito, a vinda de Cristo, os últimos dias, são as bases. Então o Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz, ele começa a dar estrutura às pessoas. Por que tantas pessoas se afastam do Evangelho ou ficam desviadas dentro da igreja? Porque elas se baseiam apenas em movimentos. Diz, o Espírito Santo hoje não atuou na igreja, porque não houve barulho. Pastor, tem um detalhe que a gente precisa dizer, é o seguinte: tudo isso que nós estamos falando sobre conversão, salvação, frutos, em Gálatas capítulo 5 fala das obras da carne, do fruto do Espírito, tudo isso serve para uma coisa importantíssima: não é nós julgarmos as outras pessoas, isso serve para nós julgarmos a nós mesmos. Porque a Bíblia, durante toda ela, Mateus capítulo 7, versículo 1, em várias partes, Deus não nos dá autorização, aliás, não nos dá autorização, veda
que nós julguemos a outros. Então nós não temos autoridade e se julgarmos estamos pecando porque estamos descumprindo. Por outro lado, a Bíblia fala que nós nos julguemos a nós mesmos, porque a salvação, conforme apontou o pastor Eduardo, que foi lá o monitor quando eu fiz o curso do Haggai, grande monitor, aplaudido pela turma, né? Prazer encontrá-lo aqui. O que acontece? Um homem de Deus, muito querido, essa figura simpática que vocês estão vendo. O que acontece? A salvação não é algo em que eu vou julgar o outro, porque se confessarmos, se o Espírito Santo de Deus me convence, eu confesso, só eu mesmo que sei se eu confessei com honestidade o próprio Espírito Santo. Então nós não temos autorização e somos vedados a fazermos julgamentos. Olha, a igreja A, o membro A, B ou C, ou a pessoa A, B ou C. Agora, conforme diz o pastor Elcio, esses frutos vão sinalizar, porque eu não vou julgar se a pessoa está salva ou não, mas eu consigo perceber se ela dá fruto ou não do Espírito, porque o que é um seguidor de Jesus Cristo? Não é aquele que tem um cartão de membro, nem que é membro de uma igreja, é aquele que os frutos dele são iguais aos frutos de Jesus, é aquele que copia Jesus Cristo, é aquele que é igual a Jesus Cristo, a pessoa não é cristã porque ela diz nem que os outros dizem, aliás, é que os outros identificam nela que ela é um seguidor de Jesus Cristo. Então, esse é o sinal, nós não podemos julgar, mas podemos fazer essa identificação. Isso é importante para nós olharmos para os nossos irmãos de outras igrejas com respeito e com zelo, de saber, eu não posso julgá-lo, mas eu posso julgar a mim. Deixa eu levantar uma pergunta interessante disso, até para a gente polemizar e entrar de fato na questão de dons do Espírito Santo. Embora não deveríamos julgar aqui, a pessoa usa a palavra eu julguei, mas é interessante a colocação dela. Fala, André, dons espirituais, claro, é dado do Espírito Santo para os homens. Acredita-se que é dado do Espírito Santo. Porém, olha aqui a pessoa. Eu já presenciei, André, pessoas no qual eu julguei não ter o Espírito Santo pelo estilo de vida que elas tomavam. Ou seja, pelos frutos, eu identifiquei, poxa, não está na igreja, não faz isso aqui. Porém, ela falou assim, olha, mas do mesmo modo, elas conseguiam exercer um dom do Espírito Santo, mesmo não estando na igreja ou tendo estilo de vida. Pode isso, pessoas que estão desviadas ou fazerem uso de dom dado pelo Espírito Santo quando estavam em comunhão com a igreja? Pelo que ela está perguntando aqui, uma pessoa que foi crente, tinha sido na igreja, Deus usava e tudo, mudou o estilo de vida ou desviou, enfim, né? Parou de frequentar, mas continua tendo aquele mesmo dom. Pode sim, porque em Romanos 11, 29 diz, os dons são dados sem arrependimento. Dom não salva. Dom não salva. Dom é um presente. Dom é um presente. Um presente, quando você dá a alguém, você não vai pedir de volta. Você deu e acabou. É a mesma coisa. Uma pessoa ela pode estar hoje na igreja e usar... Existem dons naturais e dons do Espírito. Porém, uma pessoa ela pode estar desviada lá fora e, de repente... Ela, na sua sensibilidade, porque o ser humano tem algo chamado sensibilidade. E na sua sensibilidade ele pode dar lugar. Assim como Saul no Antigo Testamento também fez, ele deu lugar ao diabo, daqui a pouco estava dando lugar para profetizar. E uma pessoa pode fazer isso sim, pode estar cheia de pecado, mas não significa ser salvo. E outra coisa, eu não sei se a pessoa se arrependeu ou não. Eu estou vendo uma pessoa cheia de pecado. Quem disse que num determinado momento ela não se arrependeu? Davi viveu no meio do pecado, cometeu pecados graves, e o tempo todo, e quando foi abordado por Deus, ele teve o corretivo de Deus muito duro, né? Mas se arrependeu e o processo dele de libertação, talvez quem olhasse para ele ia falar assim, ó, tá vendo? Cheio de pecado. Olha o que ele fez. Ele cobiçou, matou, adulterou, pegou a mulher do cara e tal, e ainda está aí. Quer dizer, então, esse tipo de julgamento a gente tem que ter muito cuidado, porque eu não sei se efetivamente a pessoa está em pecado ou se ela já se libertou, se está em processo de libertação. Né? Uma coisa que eu reconheço e admiro em Davi, quando ele pecou, ele disse assim, eu posso perder tudo, vou perder o meu cetro, o meu reinado, mas eu não quero perder a presença do seu Espírito Santo. Amém. Porque um homem sem o Espírito Santo, ele não é nada. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele não ter uma comunhão plena e perder a sua salvação diante de Deus? Então, o mais importante é o Espírito de Deus permanecer dentro de nós, para sermos bênção na vida de outras pessoas, porque através do testemunho você consegue arrebatar multidões para a glória do Deus Todo-Poderoso. De fato, pastor Eduardo, o que a gente está falando muito aqui é
É importante, dom, o Espírito Santo dá, é presente, maravilha, mas me parece, eu acho que é um consenso aqui, querido, se importe mais em ter o fruto do Espírito do que ter o dom, porque o dom qualquer pessoa pode ter, um presente, por exemplo, eu quero ter o fruto do Espírito Santo, aí podemos evidenciar. É o que mais evidencia. Há um detalhe também interessante, que muitas pessoas confundem o talento natural de uma pessoa com o dom. Ambos vêm de Deus, o talento vem de Deus e o dom vem de Deus. Eu procuro diferenciar o seguinte: o talento é aquilo que Deus dá para todos, cada um tem o seu, mas o dom é a partir de uma experiência com ele. Sim. E para a edificação da igreja, né, para que glorifique a Deus. A grande questão, muita gente, por exemplo, tem o talento, tem a personalidade, um traço fácil para comunicar. Então o cara chega, organiza bem as ideias na cabeça, fala, gesticula, ele tem esse poder da oratória, do discurso, e às vezes as pessoas confundem com o dom de profecia e acha que aquilo ali, mas eu creio que o que tem o dom de profecia glorifica a Deus, mais ou menos aquela ideia, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Quem tem o Espírito faz isso, com tudo que faz, com talento e com dom, e aí a gente consegue discernir. Só para a gente também acelerar, daqui a pouco temos 13 minutos ainda para esse bloco, depois vamos para o último bloco. Tem uma pergunta interessante, já que nós estamos falando com a questão não de demonstrar o dom, mas estamos falando de dom do Espírito Santo, depois dos frutos, de evidenciar tudo isso. Aí uma pessoa pergunta, e é uma pergunta interessante, né, para quem vive em dia a dia de igrejas pentecostais, com que regularidade uma pessoa pode ouvir ou ser usada pelo Espírito Santo, embora ela more dentro da pessoa, acredito que é 24 horas. Mas eu imagino que essa pessoa está falando, ela fala assim, olha, minha sogra é muito crente, mulher de oração e tudo, só que em tudo que ela faz, ela fala, tipo assim, ela para, o Espírito Santo diz que é para fazer isso, é para fazer aquilo. Em vários momentos, ela fala assim, em coisas corriqueiras do dia a dia, quanto nas compras, o que comprar, de alimentação e tudo, ela sempre para e fala assim, o Espírito Santo mandou fazer isso. Às vezes até para comprar alimento. Aí ela fala assim, o que vocês acham desse fato? Pode haver uma intimidade de fato enorme com o Espírito Santo, no qual o Espírito Santo fala tudo o que ela tem que fazer, ou às vezes se tornou, né, que parece ser mais provável, uma mania, um vício nosso de, Deus, o Espírito Santo mandou comprar isso. Porque tem gente que é assim, toda hora, todo culto profetiza 5 vezes, toda hora está sendo usado. Eu não duvido disso. Só que é perigoso, todo dia porque a pessoa, não, né? A pessoa fica dizendo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, tudo é no nome de Jesus, no nome de Jesus, vou falar no nome. Para quê isso? O ser humano, ele tem Deus. O salmista diz que nós somos deuses. Deuses do quê? Porque Deus habita em nós. Então tudo que eu faço é para a glória de Deus. Quando a pessoa, às vezes, ela começa a dizer, não, o Espírito Santo está falando comigo, cria-se uma certa vaidade. A pessoa fica vaidosa. É tipo assim, Deus fala com ele, Deus fala com ela. Até para comprar arroz e feijão. E até vira guru. Porque tem pessoas, vamos consultar a irmã Joaninha, a irmã Mariquinha, a irmã Maria das Candongas. Por quê? Porque Deus fala com ela. Se torna um pouco místico. Este é o problema do evangélico. Mistificar tudo, ou seja, tudo para ele, ou sobrenatural. Não é bem assim. A orientação primais, a bússola do cristão, chama-se a Bíblia. Isso, poxa, pastor Elcio, e as pessoas querem ouvir aqueles profetas, entre aspas, esse entre aspas não quer dizer que seja ou que não seja, eu não sei se são, só o Espírito Santo e essas pessoas sabem se são ou não, mas querem, olha, pessoa que gosta muito de ouvir profecia, mas não gosta de ler a Bíblia, eu te afirmo, você está no caminho errado. Se você não conhece a palavra de Deus, não sei nem como é que você é crente. Amém. Na verdade, aquele que não lê a Bíblia, porque eu oro, eu vou em muita consagração, repito, eu não sei nem como é que você é crente. Não sei. É por isso que tem muito crente fazendo um monte de bobagem por aí, tem uns que impostam a voz e fazem caras e bocas e sapateiam, que não conhece nem a Bíblia, fala coisa contraditória com a palavra de Deus, irmãos. Olha só, aqui está a regra. Aqui, depois de você conhecer bem o que está aqui, Deus usa pessoas sim, para falar. Deus alerta você sim, Deus te manda mensagens sim, é verdade. Existem pessoas que são usadas por Deus sim. Agora, se você quer procurar muita consagração, assim, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus, coisas desse tipo, irmão, em nome de Jesus, lê a palavra de Deus. Aqui está a regra, irmão. Boca nenhuma fala melhor o que está aqui. Aqui já está dito. Então, lê a Bíblia, irmão, porque ler a Bíblia é tão importante que muda a rota da vida das pessoas. E se você não lê, aí você fica ouvindo um monte. Aí vem algumas profetadas, desculpa usar esse termo, com todo respeito até dos irmãos que ficam com usando essas simplicidades,
E fica te desvirtuando, fica esse negócio que o Espírito Santo de Deus está mandando, mas é ele mesmo que está falando ali, está usando o nome do Espírito Santo de Deus devidamente. E outra coisa, queridos, o grande problema é que muitas vezes as pessoas usam o Espírito, tomam decisões, e quando a decisão dá errado, quando a decisão é errada, elas culpam o Espírito. É verdade. Entendeu? E aí, pô, vai comprar o alimento, o Espírito mandou. Aí compra o alimento errado, aí vai dizer assim, poxa, mas o Espírito que mandou. Mãe, por que você comprou isso aqui? Não, foi o Espírito que mandou. Não, querido, não foi o Espírito, foi você que decidiu. Muitas decisões são nossas, porque nós temos que assumir as nossas responsabilidades em algumas decisões. Se queremos orientação, ele vai nos orientar, mas a decisão é nossa. Isto é o retrato da vaidade. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 33, que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade procede a honra. Então tem muitas pessoas que são usadas pelo Espírito Santo, por Deus, e deixa a vaidade, deixa o eu, a soberba entrar. E o Espírito de Deus não trabalha na soberba. O Espírito de Deus trabalha na simplicidade. Aí fica aquele negócio. A palavra de Deus ensina que importa que ele cresça, né? E eu diminui. João disse. Tem uns que pensam e agem, importa que ele cresça e eu também. E tem outros que são piores ainda, importa que eu cresça. E ele cresça. Quer dizer, na verdade, irmão, sem Jesus, nós somos moribundos, pecadores, desvalidos, sem nada, condenáveis ao inferno. Sem Jesus, nós já somos condenados se estivermos sem Jesus. Com Jesus, aí é a nossa esperança, nossa salvação. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos para o último bloco do Antenados de hoje. Tem duas perguntas muito importantes. Não desligue, não mude de canal. O último bloco vai ser quentíssimo. Fique antenado, a gente volta já, não sai daí. Esse já é o último bloco do Antenados de hoje. Nós vamos abordar duas questões muito interessantes, então preste bastante atenção. Nós falamos alguns blocos atrás sobre a questão de pessoas que não necessariamente estão em comunhão com Deus, mas ainda exercem os dons dados a eles pelo Espírito Santo. E aí os variados, eu não vou falar se é de língua, se é profecia, mas tem os vários aí. A grande questão aqui de uma pessoa que ela ficou um pouco, né, em conflito, porque ela viu um vídeo na internet, e eu já cheguei a falar desse vídeo aqui, eu assisti também, a gente debateu sobre isso, sobre essas, enfim, crescente movimento de igrejas, de pastores gays que aceitam homossexuais, assim como toda igreja aceita homossexual, só que ela vai pregar contra o homossexualismo. Isso aí é muito claro, a gente não fala que é contra, mas aceitam isso e não combatem esse tipo de escolha e de vida. E aí, nesse caso que ele está falando, André, eu vi um vídeo onde tinha uma travesti que estava caracterizada como, tá, toda cheia de coisa pintada e tudo mais, falando em línguas estranhas em um desses cultos de uma igreja homossexual, igreja, né, que é gay. E aí ela entrou em conflito, e a pergunta é, André, aquilo era o Espírito Santo, era línguas dadas pelo Espírito Santo de verdade? Pessoas que não têm um comportamento ou um estilo de vida condizente à Bíblia podem ter o Espírito Santo? Talvez o Espírito Santo já estava habitando na pessoa e está ajudando a libertar. Do mesmo modo, vou além, só para a gente falar que estão falando muito sobre o homossexualismo, só bate e tudo mais. Deixa eu pegar outra questão, e eu não estou comparando uma coisa com outra, mas porém, uma pessoa que é viciada em droga ou em bebida, ela pode, ao mesmo tempo que está viciada ainda, mesmo que terminando, está batendo contra isso, ter o Espírito Santo e falar em línguas? Como é que vocês entendem estilo de vida contraditório à Bíblia e ter o Espírito Santo dentro dela? Eu tive uma experiência muito forte com Jesus. Eu vi nas drogas, eu fumei maconha, e quando Jesus entrou, o Espírito Santo me convenceu, a primeira coisa que eu tive vontade foi repugnar aquela minha atitude. Eu procurei de todas as formas sair do vício, tanto da maconha quanto do cigarro. Numa época que eu me converti, a cocaína não era tão vasta. Porque eu estou caminhando já para 50 anos, tá? Porque negão assim não aparece muita cor, mas eu estou caminhando para 50 anos de idade. E na época que eu me converti, não tinha difusão. Cocaína era mais para os ricos, era raro, cocaína e heroína. Mas foi difícil, no início, eu consegui me libertar da maconha.
Mas conforme eu fui Você acreditava que nesse momento, já mesmo de libertação, você usava e brigava contra, você já tinha o Espírito Santo onde você já passou? tinha o Espírito Santo, eu lutava orando, lendo Bíblia, participando da escola dominical, porque eu acho que uma das coisas prioritárias na vida de uma pessoa que quer a libertação e quer o Espírito Santo é ouvir a palavra. Jesus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, comer a palavra, se alimentar da palavra. É isso que liberta o ser humano. Aí eu comecei a buscar, e Deus fez isso em minha vida. Agora eu não acredito que uma pessoa que fala em línguas e vive na prática do pecado e diga que está cheia do Espírito. Não está, é carne. Existem 3 ações. Primeira, da carne. Segunda, do diabo. E a terceira e última é a de Deus. Eu acredito que essas pessoas que ficam falando em línguas, sapateiam, pulam, sobem, planta bananeira, essas pessoas não estão cheias do Espírito Santo. É uma manifestação emotiva, a emoção leva. Eu já vi shows assim, aparecendo em programas de televisão, que as pessoas choram, desmaiam, caem. Aquilo é pura emoção. Acontece também no meio evangélico. As pessoas se emocionam. E aquilo dali não significa que é o Espírito Santo. É emocionalismo. E tem uma outra coisa que o apóstolo Paulo deixou bem claro. Ainda que viesse um anjo do céu, olha só, ainda que viesse um anjo do céu com outro evangelho que não esse, que seja anátema. Então, se vier um anjo do céu falar de um outro evangelho, que não o evangelho, que fala de Jesus Cristo, que morreu para nos salvar, Jesus Cristo veio nos libertar do pecado. E o que é pecado? É tudo que contraria a lei de Deus. E a Bíblia diz que diversas coisas contrariam a lei de Deus. Se não se fundarem uma igreja e de lá tiverem, de repente, línguas estranhas, segundo eles, se lá tiverem hinos cantando, chamados de louvores, até pregação do Evangelho. Se tiver, até cura. Se tiver, a Bíblia diz, ainda que venha um anjo do céu com outro Evangelho, que não esse, que seja anátema, fuja, porque se não for do diabo, é dos homens. Eu respondo, André, eu creio assim, um viciado em drogas, quando toma uma decisão, isso não quer dizer que automaticamente ele está liberto das drogas. Existem alguns casos que aconteceram, e a gente não pode dizer que não. Eu creio que um homossexual, quando se converte, ele não abandona automaticamente, né? Batalha, especialmente os trejeitos, especialmente a forma de sentar, a forma de andar. Eu conheci um homossexual convertido que ele teve que andar com um homem do lado dele para ensinar ele a sentar. O camarada falou assim, não, rapaz, não senta assim, senta direito, senta como um homem. E ele queria isso, porque ele queria realmente reprogramar a sua vida e o seu estilo, a sua própria... o seu comportamento conforme aquilo que era o seu verdadeiro sexo. Então eu acho que casos assim a gente precisa estudar cada um, né? Você pode encontrar alguém que ainda está lutando contra as drogas e ser usado pelo Espírito porque ele está nesse processo, mas é um homem que glorifica a Deus, que o fruto realmente demonstra. Você pode encontrar um camarada cheio de trejeitos, cheio de coisa, mas tremendamente usado, ele está na luta, está no processo. Agora, querido, sinceramente, alguns casos que a gente vê, especialmente de televisão, eu particularmente tenho as minhas dúvidas, porque muitas vezes é muita coisa para aparecer mesmo. Especialmente se for aquela emissora de televisão que tenta desevangelizar o Brasil e está fazendo isso há décadas e não importa, o evangelho está crescendo. Cuidado, existe uma emissora de televisão que trabalha duramente para desevangelizar o Brasil. Como não provém de Deus, não adianta, o evangelho vai continuar crescendo, mesmo eles fazendo esse esforço diabólico. A gente tem 5 minutos para terminar o programa. Deixa eu só pegar mais tem 2 perguntas interessantes, mas eu queria primeiro atribuir uma que é bastante interessante. E até eu, que nasci no Evangelho, sou pentecostal, né, sou também uma pessoa muito equilibrada nesse sentido, mas eu tive um baque quando da primeira vez eu liguei. Eu digo a televisão, mas não desmerecendo por causa de televisão, mas porque existem igrejas de fato hoje, por exemplo, igrejas católicas carismáticas. E para mim foi estranho de entender de uma igreja que não se tem tanto. E aqui temos um católico falando, André, sou católica, nós não somos muito profundos nesses assuntos de Espírito Santo e tudo mais. Então ela fala assim, como é que vocês enxergam o agir do Espírito Santo dentro da prática católica? Né? Embora a gente tenha falado no Antigo Testamento aquele movimento de Deus, profeta, povo, povo, sacerdote, Deus,
ainda parece que, em grande maioria, em parte da Igreja Católica, ainda existe um pouco isso. Você quer perdão dos seus pecados e tudo, então vai confessar com o padre. Parece que existe um pouco disso quando já está instituído, enfim, o Espírito Santo falou, o sacerdócio universal. Mas a pessoa está falando, o que vocês acham sobre isso? Porque aqui onde eu moro está chegando um movimento carismático e é parecido com os evangélicos, e existe um conflito entre a nossa comunidade. Será que a gente não está se evangelicando? E as pessoas não entendem bem. Isso não é só uma coisa nossa, minha evangélica, que vi na televisão, fiquei, caramba, padre falando em línguas estranhas de joelho, que negócio diferente. Mas parece algo também que está afetando os próprios católicos, que estão vindo com essa questão do movimento carismático, não sabem o que entender disso. Vocês já pararam para pensar um pouco sobre o movimento carismático e que base, de onde vem e para onde vai? Bem, às vezes eu assisto alguns programas que existem no canal fechado e eu tenho observado, quando se fala em línguas, eu vejo as pessoas falando é a mesma língua. É tudo igual. É tudo padrão. É padrão. Não é uma língua ensinada. Vamos lá. E vai por aí. Então, o Espírito Santo, quando ele... Você não acredita que um católico pode receber o Espírito Santo e falar em línguas? Eu acredito que numa manifestação até de dons, e isso daí possa acontecer, sim. Mas aquilo que eu falei antes, possessão. Olha só. Mas eu não acredito em mudança. Qual era a igreja? Qual era a igreja de Martinho Lutero? Católica. E antes de Martinho Lutero, os salvos que existiram, que foram mortos, que foram condenados, eram de qual igreja? Igreja Católica, Romana. Muita igreja católica. Na verdade, quem é dono do Evangelho? Jesus Cristo. Eu não sei quem está salvo ou quem não está salvo. Eu imagino, se eu fosse fazer uma aferição, eu imagino que existam pessoas salvas fora das igrejas evangélicas. Sim. Como existem pessoas perdidas dentro das igrejas evangélicas. Eu não consigo aferir esse aspecto. Eu posso dizer que idólatra, sendo ele católico ou evangélico, não agrada a Deus. E existem muitos idólatras evangélicos. Existem pessoas que, por exemplo, idolatram tanto algumas instituições, tanto algumas pessoas, alguns artistas, que eles precisam se converter. Eu não vou dizer se estão salvos ou perdidos, porque eu não posso julgá-los e nem consigo saber quem são eles. Então, na verdade, aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Salvador, e aquele que receberam o Espírito Santo de Deus em sua vida, quem são? Não sei. Esses estão salvos. Aonde eles estão? Não consigo dizer. É o que eu diria. Agora, os salvos em Jesus, que buscam a palavra de Deus, eles devem encontrar em que espaços se ensina a palavra de Deus conforme ela é, para que, dentro daquele ambiente de ensino puro da palavra de Deus, ele possa estar mais próximo de Jesus. Aonde todo mundo que sabe ler, sabe encontrar direitinho. E todo mundo tem acesso ao Espírito Santo de Deus. E ponto final. Temos 10 segundos, pastor, para terminar, mas a gente faz um segundo round, isso aqui, que já vai subir as letrinhas para acabar. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Teve muita muita pergunta que a gente não respondeu ainda. Fica para um segundo momento ou para o Antenados de sexta-feira, que a gente sempre pega perguntas que não foram respondidas durante a semana. Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.